São Nicolau, como sabemos, é tido como o antecessor legítimo do Papai Noel. O que nem todo mundo imagina é que, em algumas lendas da Europa, este santo sempre aparece acompanhado de um inimigo maligno inventado para assustar as crianças e fazê-las se comportar direitinho durante o ano todo. Vamos ver algumas dessas criaturas no Desbravando o Desconhecido, o seu lugar de curiosidades. Na França, esta figura que acompanha São Nicolau é chamada de Père Fouettard, que é representado como um vagabundo que usa barba preta desgrenhada, roupas esfarrapadas e que carrega consigo um chicote e uma corrente. Mas o pior de tudo, ele é um açougueiro que tenta comer crianças. Tudo teria começado há mais de 1500 anos, com a história que foi evoluindo por séculos até chegar na lenda do Papa Noel. Disse que São Nicolau teria nascido na Turquia, no final do século IV, e provavelmente foi um bispo que realizava milagres. Quando morreu, em 6 de dezembro de 343, o corpo do bispo teria começado a produzir um óleo com capacidades curativas. A notícia se espalhou e por toda a Europa, todo mundo queria um pouco do óleo. Isso escalonou, a ponto de um homem ter invadido seu túmulo, na Itália, e cortado a ponta do seu dedo. Em 1466, quando a população de Nancy, na França, passava fome, muitas pessoas começaram a comer ratos. Acredita-se, inclusive, que algumas delas chegaram até a praticar o canibalismo. A história de Père Fouettard surge dentro de uma batalha ocorrida na cidade de Lorena. Foi quando, em 1552, Carlos V, rei da Espanha, sitiou a cidade vizinha de Metz. Revoltados, os cidadãos criaram um boneco de Carlos V e começaram a desfilar com ele nas ruas antes de queimá-lo em público. Só que o boneco ficou conhecido como Père Fouettard e foi representado como o inimigo de São Nicolau. O canibalismo se mistura à história a partir da lenda de um açougueiro chamado Pierre Lenoir, que esquartejou 3 crianças. Ele teria deixado seus corpos por 7 anos em um barril, até que um dia recebe uma visita de surpresa, ninguém menos que São Nicolau, que estava faminto. Lenoir não quis alimentar o homem santo com a carne humana e por isso disse que não tinha nada a oferecer. Então, São Nicolau teria colocado 3 dedos no barril, o que ressuscitou as crianças. Elas então se sentiram que tinham acordado de um sono profundo. São Nicolau o condenou Père a servi-lo eternamente, entregando carvão para quem se comportou mal. Para Nadia Hardy, é possível que as histórias do açougueiro e de Père Fouettard tenham se fundido na cultura. Hoje, os 2 personagens estão ligados. No mês de dezembro, os moradores de Nancy sempre relembram e encenam essas histórias, com interpretações de atores. O objetivo é tanto animar quanto assustar as crianças, para que elas sejam sempre boazinhas durante o ano. Mary Louise, conhecida como o cavalo zumbi natalino, emerge das profundezas das tradições galesas, trazendo consigo uma aura macabra que ecoa através dos séculos. Esta inquietante égua esquelética, oriunda do reino dos mortos, escolhe as noites festivas para vagar pelas ruas, acompanhada por assistentes que parecem ter emergido de um cenário pós-apocalíptico. A aparição de Mary Louise é assombrosa, uma visão surreal que desafia a compreensão com sua mistura de elementos equinos e humanos. Envolta em uma capa branca, a criatura assume a forma de um ventríloco, com a cabeça equina destacando-se de maneira perturbadora. Seu propósito sinistro é desafiar os moradores locais para duelos de rimas, uma prática que remonta a antigas tradições folclóricas. Os duelos de rimas, propostos por Mary Louise, não são meramente uma exibição de habilidade linguística, mas sim
um jogo místico com consequências sombrias para os perdedores. Aqueles que sucumbem à destreza poética da criatura são obrigados a permitir que ela adentre em suas casas. O destino que aguarda os derrotados dentro de suas moradias não é totalmente claro, mas certamente não é algo desejável. A lenda de Mary Lwyd evoca um sentimento de temor e mistério, incorporando a rica tapeçaria do folclore galês. Seu papel como mensageira do além, desafiando a ordem cotidiana com seus duelos poéticos, acrescenta uma camada adicional de complexidade a essa figura lendária. Ao emergir das sombras das tradições culturais, Mary Lwyd permanece como um testemunho vivo da rica herança folclórica que continua a fascinar e intrigar, deixando para trás um rastro de enigmas e arrepios nas noites natalinas. Perchta, a enigmática bruxa do Natal, emerge das sombras do folclore europeu com uma dualidade perturbadora, capaz de transitar entre a recompensa celestial e punições que ecoam nas profundezas de pesadelos. Em seus vestígios, ela deixa uma trilha de mistério que se estende até os tempos pré-cristãos, resistindo à luz da razão e prosperando nas penumbras do imaginário popular. A disseminação sinistra da lenda de Perchta é, em grande parte, creditada aos irmãos Grimm, mestres na arte de trazer à tona os terrores ocultos do folclore. Sua influência sutil transformou Perchta em uma entidade temida, cuja presença se insinua nas noites de Natal com a promessa de recompensas e ameaças veladas. A generosidade aparente de Perchta, ao recompensar os virtuosos, é eclipsada por sua crueldade arrepiante direcionada aos transgressores. Para as crianças que ousam desafiar as normas morais, ela reserva um destino arrepiante: cortar suas barrigas e preenchê-las com uma amalgama grotesca de gravetos, pedras e lixo. O simples pensamento dessa punição macabra é o suficiente para arrepiar a espinha e semear o terror nas noites de festividades. Em seu reino de sombras e julgamentos sombrios, Frau Perchta permanece como uma presença enigmática, desafiando a compreensão humana e lançando uma aura sinistra sobre as celebrações natalinas. Seu papel como guardiã do limiar entre o sagrado e o profano a transforma em uma figura aterradora, cujas ações transcendentais deixam marcas indeléveis nas mentes daqueles que se aventuram pelas trevas do folclore europeu. Perchta, metamorfoseando-se entre a imagem de uma mulher alta, envolta em um robe branco, emanando uma aparente benevolência, e a figura grotesca de uma bruxa manca, revela-se como uma juíza implacável do comportamento humano. Sua capacidade de discernir entre os justos e os pecadores é envolta em névoas de mistério, deixando os mortais a ponderar sobre o verdadeiro propósito por trás de seus julgamentos. Como se emergisse diretamente de um pesadelo, Perchta, a bruxa aterradora das festividades natalinas, não está sozinha em suas empreitadas sinistras. Em alguns países, sua lenda se entrelaça com uma tropa de ajudantes de aparência demoníaca, conhecidos como Stragelle, criaturas cuja presença adiciona um toque macabro e sombrio à atmosfera já perturbadora da narrativa. Os Stragelle, fiéis companheiros de Perchta, são uma encarnação das sombras mais profundas do folclore europeu. Essas entidades demoníacas não apenas compartilham da predileção da bruxa por oferendas, mas também assumem um papel ativo na execução das punições mais brutais imagináveis. Suas ações são impregnadas de malevolência, transformando o período festivo em um terreno de terror e desespero. A voracidade dos Stragelle ao devorar as oferendas destinadas à bruxa ressoa com uma fome insaciável, sugerindo uma ligação sombria entre esses seres e a própria essência das práticas místicas. Sua presença, muitas vezes descrita como grotesca e demoníaca, adiciona camadas de horror à atmosfera já carregada de tensão
criada pela figura de Perchta. Contudo, é na execução das punições que os Strageli revelam sua verdadeira natureza aterradora. Sequestrar crianças que se desviaram do caminho da retidão e esquartejá-las em pleno ar são atos que transcendem os limites da imaginação macabra. As lendas sugerem que esses seres malignos são instrumentos cruéis nas mãos de Perchta, cumprindo sua vontade com uma eficácia sinistra. A parceria sinistra entre Perchta e os Strageli cria um panorama aterrorizante, onde a presença combinada dessas entidades transforma a celebração natalina em um ritual de horror. Os fiéis seguidores da bruxa, com suas formas demoníacas e apetites sinistros, adicionam um capítulo sombrio e inquietante à já rica tapeçaria do folclore europeu. A mera menção de sua presença é o suficiente para envolver as noites festivas em uma atmosfera de apreensão, onde cada sombra esconde segredos indizíveis e cada passo é marcado pelo temor do desconhecido. Na terra gélida da Islândia, um terror ancestral assombra os corações na época natalina, personificado na figura grotesca e aterradora de Grilla, uma gigante devoradora de crianças. Esta sinistra entidade, profundamente arraigada na mitologia islandesa, personifica os medos mais sombrios associados à desobediência infantil durante o Natal. Grilla, uma troll gigantesca, é retratada como uma figura formidável e feroz, impulsionada por um apetite insaciável por criancinhas mal criadas. Sua presença é marcada por um mau humor constante, alimentado pela busca incessante por sua presa predileta. Diz a lenda que, durante a temporada natalina, Grilla desce de sua montanha isolada em busca de crianças desobedientes para capturar e levar consigo. O método macabro pelo qual Grilla realiza suas capturas é envolto em horrores inimagináveis. As crianças travessas, segundo a tradição, são colocadas em um saco pelo terrível monstro e transportadas para sua caverna sombria, onde um destino cruel as aguarda. Grilla, uma vez em seu covil, supostamente cozinha as crianças vivas para preparar seu guisado favorito, deixando uma trilha de pesadelos na esteira de suas caçadas noturnas. Além do horror encarnado por Grilla, a lenda se estende para incluir os 13 filhos conhecidos como Jólasveinarnir, que, curiosamente, estão mais associados a pregar peças do que a realizar atos violentos. Estes travessos filhos de Grilla, embora menos ameaçadores do que sua mãe, ainda acrescentam uma dimensão de inquietação ao folclore islandês. Diz-se que essas criaturas, durante as 13 noites que antecedem o Natal, cada uma delas traz suas próprias travessuras e brincadeiras inusitadas para desconcertar os incautos. Assim, Grilla se destaca como uma figura central em um conto de terror natalino que transcende os limites do imaginário popular. Seu reinado de terror, alimentado por uma fome insaciável e punições inimagináveis, serve como um lembrete sombrio do preço a ser pago pela desobediência infantil em uma terra onde os mitos se entrelaçam com a realidade de maneiras que continuam a ecoar através dos séculos. No reino gélido da Islândia, onde as sombras do folclore ganham vida, uma criatura de terror adiciona uma camada adicional de medo às celebrações natalinas, o gato Yule. Este felino gigantesco, conhecido por ser o mascote feroz de Grilla e dos Jólasveinarnir, transcende a fofura convencional associada aos gatos, para se tornar uma ameaça voraz que não faz distinção entre crianças e adultos, independentemente de seu comportamento ao longo do ano. O gato Yule, com seus olhos penetrantes e pelagem sombria, é uma presença sinistra nas noites de Natal, marcando um temor que se estende além das histórias de contos de fadas. Sua dieta insaciável inclui tanto os pequenos quanto os crescidos,
transformando a festividade em um campo de caça macabro. O terror associado a esse felino monstruoso vai além das típicas travessuras natalinas, mergulhando nas profundezas dos medos mais primordiais. A única linha de defesa contra a fúria devoradora do gato Yuli é peculiar e vinculada à tradição natalina: presentear uma peça de roupa durante o Natal. Este gesto, aparentemente simples, serve como um escudo contra a voracidade do felino, indicando à besta que o indivíduo em questão demonstrou um comportamento aceitável ao longo do ano. Assim, o ato de presentear roupas torna-se um ritual de proteção contra a ira do gato Yuli, proporcionando uma trégua efêmera em meio às festividades tumultuadas. A lenda do gato Yule, enraizada nas tradições sombrias da Islândia, acrescenta uma dimensão única ao folclore natalino, transformando o ato de presentear roupas em um símbolo não apenas de generosidade, mas também de sobrevivência. O felino gigantesco, com sua presença ameaçadora, serve como um lembrete sombrio de que, mesmo nas festividades, forças sobrenaturais podem se manifestar, exigindo uma vigilância constante para garantir a proteção contra suas garras afiadas. Originário das tradições ligadas à cultura germânica, o Belsnickel emerge das sombras algumas semanas antes do Natal, vestindo peles e roupas surradas, que testemunham o passar inexorável do tempo. Este personagem enigmático carrega consigo um ar de mistério e dualidade, alternando entre a generosidade na oferta de comida, frequentemente pedaços de bolo ou nozes, e a severidade do chicote, que segura firmemente em suas mãos calejadas. A figura do Belsnickel, muitas vezes conhecido também apenas como Pelsnickel, transcende o estereótipo caloroso e benevolente associado ao Natal. Sua abordagem única para a temporada festiva o diferencia, inserindo um elemento de surpresa e apreensão nas celebrações tradicionais. Enquanto o Papai Noel encanta as crianças com presentes, o Belsnickel adiciona um toque inesperado de avaliação moral, desafiando os padrões de comportamento estabelecidos. A presença física do Belsnickel é marcada por suas vestimentas desgastadas, testemunhas do tempo e do rigor de suas andanças antes da chegada do Natal. Seu bolso repleto de doces e nozes é um símbolo ambíguo de sua natureza dual, indicando que, embora distribua guloseimas, também está pronto para aplicar a disciplina com seu chicote. Nos relatos de tradições germânicas, Belsnickel frequentemente acompanha o Papai Noel em suas visitas natalinas, mas sua abordagem distinta destaca-o como um guardião da moralidade, pronto para recompensar os bons e corrigir os desvios dos travessos. A dualidade de suas ações pode ser interpretada como uma reflexão da complexidade inerente à natureza humana, ressoando com as comunidades que mantêm viva essa tradição. Surpreendentemente, algumas cidades do sul do Brasil, colonizadas por alemães, preservam a tradição do Pelsnickel até os dias de hoje. Nesses locais, o Belsnickel continua a desempenhar seu papel singular, lembrando às comunidades de sua rica herança cultural e da importância de manter vivas as tradições que transcendem gerações. Assim, o Belsnickel permanece como uma figura única e intrigante nas celebrações de Natal, proporcionando uma perspectiva distinta sobre o significado da temporada festiva. Em uma noite sombria em Liverpool, a sinistra lenda do espectro de Clarence Street começa a se desdobrar, lançando uma sombra pesada sobre a pacata cidade inglesa. O protagonista dessa narrativa é o médico de meia-idade Humphrey Brooke, um homem física e socialmente indesejável, cujo coração solitário foi consumido pela paixão por uma jovem e bela mulher da cidade.
Desesperado por conquistar o coração da dama, Brooke ousou escrever uma carta emocionada, convidando-a para um baile de Natal. A resposta da beldade, que costumeiramente rejeitava avanços de homens belos e ricos, foi surpreendente. Contudo, a inveja de um traidor, um amigo oculto do doutor, lançou uma sombra sobre o conto de amor. O invejoso informou ao pai da jovem sobre os planos dos dois amantes, maquinando uma narrativa que pintava Brooke como um homem desprezível e perigoso. A resposta do pai foi rigorosa, proibindo o encontro e ameaçando o médico com terríveis consequências caso desafiasse sua decisão. A tragédia, então, tomou forma quando Humphrey Brooke, dilacerado pelo coração partido, sucumbiu a um infarto apenas algumas horas após a proibição. A Clarence Street, local dos sonhos desfeitos de Brooke, transformou-se em um cenário assombrado pela presença angustiante de seu espírito desconsolado. Nas vésperas de Natal, as paredes de sua antiga casa ecoam com batidas estranhas e uma voz que xinga e chora, ecoando os lamentos de um amor perdido. Testemunhas que ousam se aproximar da residência relatam vislumbres de um homem de 50 anos, vestido com trajes da era vitoriana, vagando pela rua na frente da morada. O espectro de Clarence Street tornou-se uma figura emblemática do infortúnio romântico, seu espírito preso entre o amor não correspondido e a traição maliciosa. A lenda soturna continua a envolver a rua com uma atmosfera de melancolia e desespero, lembrando os moradores de Liverpool que as feridas do coração podem transcender a própria morte, ecoando em lamentos eternos nas noites sombrias de Natal. Nas sombras do folclore escandinavo, o Tomten emerge como uma figura enigmática, à primeira vista semelhante aos inofensivos gnomos de jardim, mas carregando consigo uma dualidade sinistra que transcende a aparência encantadora. Este ser misterioso, residente dos túmulos, tece uma trama de proteção e ajuda para as famílias que têm a ousadia de abrigá-lo sob seus lares. Mas cuidado, pois a irritação deste pequeno guardião pode desencadear um pesadelo de proporções aterrorizantes. O Tomten, na maior parte do tempo, cumpre o papel de um zeloso protetor e auxiliar doméstico, envolvendo a casa com sua presença silenciosa. No entanto, é durante as ocasiões em que suas inclinações benevolentes são desafiadas que a verdadeira natureza sinistra do Tomten se revela. Uma irritação mal manejada pode transformar esse ser, aparentemente amigável, em um agente do caos, lançando mão de truques ardilosos que transformam a vida das pessoas em um labirinto de pesadelos. O aspecto mais sombrio do Tomten reside em seus dentes, não apenas instrumentos de mordida, mas portadores de um veneno letal. Quando movido pela fúria, este ser pequenino é capaz de infligir ferimentos envenenados, mergulhando suas vítimas em um tormento agonizante. O veneno do Tomten não apenas atinge o corpo, mas também se insinua na mente, envenenando os pensamentos e provocando uma espiral de loucura. A precaução torna-se imperativa ao lidar com o Tomten, e uma oferta de comida durante o Natal é mais do que um gesto de cortesia. É uma salvaguarda contra a ira desse ser encantado. A tradição de deixar uma oferenda para o Tomten durante as festividades é um ato sutil de apaziguamento, um esforço para garantir que a presença protetora do guardião não se transforme em uma tormenta de truques venenosos e caos desenfreado. Assim, o Tomten permanece como uma criatura intrigante e aterradora, navegando entre os mundos da proteção e da vingança, lembrando a todos que mesmo nas formas mais encantadoras, podem residir segredos sombrios prontos para serem revelados quando a paciência se esgota e o veneno do infortúnio é liberado. Entre as sombras das lendas que permeiam países como Grécia, Bulgária, Sérvia e Turquia, emerge o enigmático Kalikantsaroi,
Este ser peculiar, assemelhando-se a uma espécie de duende, tece sua narrativa embaixo da terra durante a maior parte do ano, aguardando o momento propício para emergir e semear o caos no mundo humano. O Kalikantzaroi, segundo as tradições, passa a maior parte de seu tempo em sua morada subterrânea, conspirando e tramando para desencadear o apocalipse. No entanto, é durante o Advento, o período que antecede o Natal, que essas criaturas decidem abandonar suas tocas e emergir no mundo dos humanos. É nesse momento que a verdadeira natureza travessa e perturbadora do Kalikantzaroi se manifesta. Durante o Advento, esses duendes nefastos entram nos assentamentos humanos, provocando o caos e instigando o desequilíbrio. Suas travessuras variam desde pequenas brincadeiras até atos mais perturbadores, deixando um rastro de confusão e desconcerto por onde passam. Casas desorganizadas, objetos desaparecidos e risadas soturnas marcam a presença temporária dessas criaturas malévolas. A lenda do Kalikantzaroi também destaca um elemento curioso. Ao contrário de muitas figuras natalinas, esses duendes têm uma propensão para a autossabotagem. Ao raiar da manhã do dia de Natal, eles devem retornar às suas tocas subterrâneas. No entanto, muitas vezes esquecem o caminho de volta, pois durante o período festivo, as casas humanas sofrem uma transformação que os deixa desorientados. O folclore em torno do Kalikantzaroi serve como um lembrete sinistro de que, mesmo durante as celebrações alegres do Natal, forças obscuras podem se manifestar, desafiando a ordem e a tranquilidade. Sua presença sazonal, carregada de mistério e malevolência, adiciona um toque sombrio ao espírito natalino, ressoando com a complexidade das tradições folclóricas que ecoam através do tempo. Se você ficou intrigado por essas criaturas e deseja descobrir mais sobre as figuras sombrias do folclore natalino, confira o vídeo sugerido no card sobre Krampus, o parceiro do Papai Noel, e não se esqueça de se inscrever no canal para explorar ainda mais os mistérios e encantos que habitam as lendas do mundo.